Irmãos, é uma alegria estar aqui nesta noite, conhecendo mais um cômodo da casa, né? Pela primeira vez aqui no Boa Vista. É uma alegria muito grande, mas confesso que a responsabilidade é maior ainda, porque estar falando, né, para a Igreja do Senhor sempre é uma responsabilidade muito grande. Mas eu agradeço o convite ao pastor Flávio, à irmã Vanusa, pelo convite e a confiança. E nós vamos falar aqui nesta noite um pouquinho sobre esse tema do Outubro Rosa. Mas eu gostaria de dizer para a igreja que é muito bom abordar esses temas e os irmãos ouvirem também, jovens, adolescentes, porque quando falamos para a mulher, a maioria da mulher é esposa de alguém, né? Ou vai ser esposa de alguém. E às vezes, não muito às vezes, com muita frequência, nós encontramos irmãs em nosso meio que têm muita dificuldade de fazer algum tratamento devido a muito preconceito que existe ainda em nosso meio. Nós estamos numa era que tudo que você precisar tem informação. A maioria das pessoas tem um celular e mexem para ver tantas coisas e muitas vezes daquilo que não vem acrescentar em nada para a vida. Vê fofoca, vê coisas que não edificam, navega para ver coisas até que crentes não poderiam ver, mas não buscam informação. Então, às vezes nós falamos somente para mulheres, para termos um pouquinho mais de liberdade para aprofundar alguns assuntos. Mas é muito bom quando nós podemos falar para a igreja em si ouvir, porque, como eu disse, tem muito preconceito. E um dos preconceitos que existem, embora esteja na moda, mas existe muito preconceito com psicóloga e psiquiatra. Tem muitos, os irmãos me perdoem, mas muitos obreiros que muitas das vezes estão na frente de trabalho e falam que psicólogo não é coisa de Deus. E eu costumo dizer que Jesus foi o maior psicólogo. E hoje eu trouxe duas passagens para nós meditarmos um pouco, que vem falar sobre a parte emocional. E aí, por conta disso, existem algumas barreiras para alguns assuntos que nós vamos abordar. Então, embora o Outubro Rosa venha falar da saúde da mulher e a prevenção do câncer de mama, acabou-se por abrir uma porta para que nós pudéssemos falar sobre várias coisas e vários assuntos que diz respeito à saúde da mulher. E aqui eu gostaria de convidar a igreja para abrir em duas partes. Primeiro é em 1 Coríntios, versículo 6, versículo 19, capítulo 6, versículo 19. E o outro é em Romanos 12. Enquanto os irmãos abrem, quero aproveitar a oportunidade de convidar as irmãs para estar no dia 26 lá na sede, se possível de rosa, né? Se não for possível, vá do jeito que a irmã se sentir à vontade. E também acredito que o pastor Flávio vai estar falando, se já não falou, sobre o trabalho que nós vamos fazer para adolescentes. Lá na sede vai vir o pastor, o evangelista, né, Dr. Jimmy, ele é psicólogo, vai falar para os meninos e eu vou estar falando com as meninas, né? E para quem não sabe, psiquicamente falando, a adolescência vai até os 22 anos. Né? Então, alguns jovens que de repente tiver alguma dúvida, a porta está aberta para ir, né? Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. A minha tradução é um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por meio de Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu corpo.
E em Romanos, capítulo 12, versículos 1 em diante, que é tão conhecido: portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o que tudo isso tem a ver com o Outubro Rosa e com a psicologia, né? Então, vamos falar um pouquinho. A Bíblia diz que é corpo, alma e espírito, certo? O espírito, nosso contato com Deus, o corpo é essa carcaça, e a alma é onde estão as nossas emoções. E aonde estão as nossas emoções, a não ser, o próprio nome já fala, o nosso emocional, né? E eu costumo dizer que nós somos formados pelo esse tripé. E se um tiver manco, né? O nosso irmão aqui que está filmando, ele tem um tripé. Imagine ele ter estabilidade para sua filmagem se um desses pés estiverem manco. Vai atrapalhar todo o seu trabalho. E nesse pouco caminhar dentro da psicologia, atendendo pelo menos a metade dos meus pacientes são cristãos, tenho observado isso, o quanto o emocional atrapalha a vida espiritual. Muitas das vezes, pessoas que não conseguem se firmar, não conseguem entregar o seu melhor culto, não conseguem sentir a presença de Deus, está comprometido o seu emocional. A vida, suas vivências, é uma vivência de traumas, de decepções, de angústias, baixa autoestima que compromete todo o seu emocional. E aí a sua vida espiritual é afetada. E quando uma pessoa está enferma no seu corpo, automaticamente ela não tem ânimo para servir a Deus. Quantas irmãs que vêm falar: eu não consigo vir mais para os cultos porque eu tenho dor no joelho, porque a minha pressão está alta, né? Os irmãos que têm problema também de pressão, coração, coluna, diabetes, problemas de estômago e qualquer um desses que são os mais conhecidos, quanto a vida espiritual é afetada. E aí eu vou um pouquinho mais além, que boa parte de enfermidades é causadas pela psicossomática, que é mente e corpo. Muitas doenças que são causadas pela história de vida, pelos traumas, pelas vivências, coisas que muitas vezes a gente acha que superou, mas o corpo está falando. Não existe diabetes emocional, mas a diabetes é afetada pelo emocional. Então a pessoa fala assim: minha diabetes é emocional. Não, você tem diabetes, mas de acordo com o seu emocional, a diabetes sobe ou desce igual a pressão. E aí as pessoas vão na farmácia, compram um medicamento e tomam. Mas se fosse tratar do seu emocional, boa parte dos problemas seriam resolvidos. Alguns tipos de câncer já são comprovados que tem um fator genético que já tem uma predisposição para o câncer, já tem histórico de câncer na família, mas quando é atrelado à vivência, aos traumas, acaba desenvolvendo câncer. Então tudo está interligado. E quando aquela pessoa diz que ela não precisa, quanto mais ela afirma que ela não precisa de tratar o emocional, aquela pessoa é a que mais precisa. Já é comprovado que aquela pessoa, e normalmente isso vem mais dos homens. A mulher, como ela já é mais emoção, ela já mais
aberta para isso. Mas os homens têm uma barreira muito grande em procurar, e ele só procura quando ele está perdendo a sua família. Quando ele vê que tudo já foi, enquanto ele tiver ainda o domínio que ele pensa ter da casa, ele ainda está durão. Mas quando ele vê que está perdendo, está escapando das mãos, é onde ele vai com muita resistência ainda a procurar ajuda. E isso, para o cristão, por que muitas vezes tem, vou aproveitar, abranger um pouco os homens, que novembro é novembro azul, né? Exatamente. Muitas vezes, por não tratar emocional, tem infarto, o derrame, né? Porque já está vindo dando sinal. É claro que tem as suas exceções. Às vezes alguém que está tudo bem, mas de repente uma coisa muito trágica que chega assim muito inesperado pode acontecer. Mas muitas vezes está vindo dando seus sinais, mas não querem procurar o médico. Quantos irmãos, não vou pedir para levantar a mão não, mas vai para as irmãs também. Quantas pessoas que faz 10, 15, 20 anos ou nunca foi ao médico e nunca fez um exame de sangue? Só para refletir um minutinho. É muito comum, é até assustador, porque muitos irmãos estão aqui, tenho certeza que eu sou um deles. Não vai ao médico, se recusa, porque eu não tenho nada. Pensa não ter nada. Mas vamos lá mais um pouquinho aqui, que eu vou falar sobre isso, é só uma introdução. E aqui no versículo 12, no capítulo 12 de Romanos, eu sempre lia muito, em toda a minha caminhada, né, que ainda é muito pequena, perto de muitos irmãos daqui, sempre me chamou muita atenção essa parte. E quando eu fui fazer psicologia, ela fez todo sentido para mim. Para quem não sabe, a minha linha de trabalho é a psicanálise, eu sou psicóloga psicanalítica. A minha especialização é na teoria do amadurecimento, no desenvolvimento, no lar, que é um ambiente favorável e que vem desde o ventre da mãe. Então, tudo que nós passamos desde o ventre da nossa mãe vai surgir lá na fase adulta. E não vem com aquela história, meu lar foi assim, por isso que eu fui criado num lar rígido e estou vivo. Você está vivo, mas é ansioso, sofre de gastrite, é estourado, não tem paciência com nada, briga no trânsito, responde o pastor, subjuga a mulher é aquela mulher rixosa dentro de casa. Então pensa que sobreviveu àquilo e por isso vai passar para frente. Não, já é provado, quanto mais o lar for amoroso, quanto mais a família for aquela família unida, mais saudável será o adulto. E aí, esse versículo falando sobre renovação do entendimento, não é assim a nossa Bíblia mais tradicional, a linguagem mais tradicional? E o que é entendimento a não ser a nossa mente? E a nossa mente é composta pelo nosso consciente e o nosso inconsciente. A minha linha de trabalho é o inconsciente, né? A base é o inconsciente. Porque todas as nossas escolhas, a maneira que nós vemos, as nossas escolhas está inteiramente ligada àquilo que muitas vezes nós não sabemos que está lá dentro. Se for perguntar o porquê, aí vai descobrindo. E aí, o que é a renovação do nosso entendimento a não ser a mudança do nosso pensamento? A mudança de nós entendermos que é preciso. E aí eu quero trazer duas linhas para vocês. Primeiro, que só pode ser feita essa transformação através do Espírito Santo de Deus, primeiramente, que é através da nossa fé, que é motivadora para nós conseguirmos essa transformação. Através
através da palavra de Deus, o entendimento da palavra de Deus e a oração. Então, hoje já tem uma linha da psicologia, a minha chama de contato com o sagrado, que faz essa base, né, da espiritualidade, que nem alguns falam, é fator predominante muitas das vezes para a pessoa conseguir ter força para conseguir vencer toda essa história de vida, essas vivências. E aí, o que tem a ver com a nossa mudança de pensar? Nós só conseguimos mudar o nosso pensamento quando nós entendemos que nós estamos fragilizados, que nós temos traumas e reconhecer esses traumas e entender que precisa de ajuda e precisa mudar. Porque se todo mundo na igreja procurasse vir na oração, procurasse meditar mais na palavra de Deus e procurasse profissionais quando for necessário ou a ajuda do pastor, nós teríamos uma igreja diferente hoje. As famílias não teriam tantos problemas, mas quantas famílias vivendo de fachada porque alguém chega e fala, se abrir a boca vai ver. E aí na rede social é tudo lindo e maravilhoso, mas o travesseiro sabe quem é cada um. E aí renovar quer dizer reestruturar a nossa interpretação, a nossa percepção de mundo. Porque muitas vezes, o que existe muito é muito orgulho. O que vão pensar de mim? Porque nós temos muita dificuldade de dar marcha ré, né? E de reconhecer as coisas. Hoje, muito interessante, que eu e o pastor, nós estávamos com um casal aqui do setor, e a irmã perguntou assim, falando, né, sobre dificuldade, mas irmã, como que vocês ficam quando alguém fala, chega e às vezes critica e fala? Eu falo, irmã, eu não me importo, porque hoje eu sei que a crítica dessa pessoa tem mais a ver com ela do que comigo. O que ela está falando é dela, é o que está dentro dela, não tem a ver comigo. Se cada um entendesse isso, todo mundo ia procurar mudar os entendimentos. Porque quando Pedro fala de Paulo, ele está falando mais de Pedro do que de Paulo. Quando alguém vier falar de alguém para você, está falando mais da pessoa do que dela. Já percebeu que tem gente que para ele ninguém presta? Todo mundo na igreja é errado, o pastor é errado, a liderança é errada, o porteiro é errado, todo mundo é errado. Só ele é o certo, então por que ele não ensina a fazer o certo? Todo mundo não tem amor, só ele. O pastor costuma falar assim, quando alguém fala, vou embora que aqui não tem amor. Irmão, então fique e nos ensina o que é amor. Isso é que nós precisamos mudar o nosso entendimento. E aí, a fé é a nossa força e motivação para a mudança. A psicologia, né, a ferramenta, tem as ferramentas para compreender os mecanismos dessa mudança. E tem muitas pessoas que só conseguem assim. Eu tenho uma paciente, é uma cliente do nosso ministério, que quando ela me procurou, já tem mais de 2 anos que está comigo. Eu sempre cito essa história e ela mesma falou assim, ela mesma falou um dia, se quiser pode falar de mim. A gente tem que tomar muito cuidado para falar, né? Então, só quando a pessoa dá autorização. A primeira coisa que eu precisei tratar com ela foi ela perdoar a si mesma. Pela sua história de vida. Depois de muitas sessões, que era desespero, muito choro, era muito choro. Como ela chorava? Depois que ela conseguiu liberar o perdão para ela mesma, a coisa começou a mudar. E hoje, ela não chora mais na sessão. Muito pelo contrário. Tem coisas ainda para fazer, mas perdoar a si mesmo é uma das grandes coisas que muita gente precisa. É o primeiro passo para poder seguir em frente. Então, como aplicar?
né? Como aplicar essa mudança de pensamento? Tem algumas coisas que nos ajudam. Primeiro, leitura da Bíblia. Segundo, oração. Percebeu como o crente não consegue orar mais? Porque ele não consegue enfrentar o Senhor. E quando ora é só assim, olha para aquele, olha para aquele, olha para aquele, amém. Não consegue mais nem entregar uma oração. Porque ele não consegue ter contato com ele mesmo e falar quem ele é para Jesus. Oração, comunhão com o outro. Comunhão com a igreja é uma das maneiras de conseguir mudar o entendimento, porque a gente aprende um com o outro. Percebeu como as pessoas conseguem se relacionar e nem mais tanto isso na rede social, mas não consegue conversar olho no olho? Não consegue mais. Praticar a gratidão. Não essa gratidão barata aí de autoajuda, do budismo, que fala isso não, mas praticar a gratidão. Ser mais grato, primeiro a Deus. Pelo fôlego de vida, pelo alimento, pelas vestes, pela igreja. Gratidão. E autocuidado. O autocuidado que nós precisamos ter, que hoje está tão esquecido, e eu vou entrar já já no autocuidado. Quando não consegue praticar esse autocuidado, procurar ajuda. Quando eu falo de autocuidado, não é só para o corpo, em ter uma alimentação, praticar esportes, não. É autocuidado físico, emocional e espiritual. Porque não adianta nada fazer harmonização facial, fazer chapinha, colocar cílios, que agora os irmãos estão fazendo branqueamento, pinta cabelo, fazendo harmonização facial, porque tem que vir de dentro. E eu particularmente tenho uma teoria: quanto mais fora a pessoa tentar mudar, é mais fugir de si mesmo. É o falso eu. Eu vou viver um falso eu, porque eu ponho uma cara nova, distancio-se de mim e não preciso me enfrentar. É forte. É forte, pastor. E a gente vê muita gente fugindo de si mesmo. A culpa é algo tão tremendo que eu só não vou entrar numa história porque está sendo transmitido. Mas a culpa tem levado pessoas à loucura. Ai, o irmão estava aqui bem na igreja, de repente deu um surto e ele perdeu a memória. Não foi assim não, já estava vindo. Estava vindo, ele estava lutando, só que um dia não suportou. Mutilação, né? Mais para frente a gente vai fazer com os adolescentes, falar um pouquinho sobre mutilação. Mas e outras coisas. Mas vamos lá. O pastor Flávio falou que eu posso ir até 11h30 da noite. Eu vou tentar correr, gente. 11h25, tá bom, pastor? Muito obrigada. Amém, igreja? Amém. Ô, glória! Autocuidado. Eu coloquei assim, um caminho de amor próprio. Não esse amor próprio. Eu tenho falado esse dia com o pastor até falou para mim, deixa esse negócio para lá. Mas tem me chamado a atenção, e eu conversando com a irmã Sara Cavalcante, ela não sabia que eu era psicóloga. Quando nós buscamos ela me trouxe algo. E aí ela descreveu aquilo que eu não estava conseguindo entender porque estava me incomodando. E eu falei para ela, irmã, é isso mesmo, eu sou psicóloga. Ela, irmã, perdoe falar isso. Eu falei, não, mas eu coaduno com a irmã. Porque tem uma linha de terapias, de negócio por aí que está vindo. E é umas coisas tão superficiais, umas dinâmicas, um negócio de valorizar a si mesmo, exaltação do homem, o homem em primeiro lugar, que eu tenho me preocupado um pouco. O empoderamento
feminino, né? Que parece que empoderamento feminino é as mulheres parecer tudo com a Anitta, a Deolane, essas mulheradas por aí, né? De ser aquela poderosa dentro de casa. E não tem nada a ver com isso. E isso é muito preocupante, esse tipo de linha de palestra, porque a Bíblia não nos diz assim. A Bíblia nos ensina diferente. Mas nós temos que exercer o autocuidado. Não só a mulher, mas o homem também. Né? Por quê? Porque o autocuidado tem que ser em conjunto. Né? Então, assim, tirar um tempo para o casal, tirar um tempo para conversar. É assustador, pastor. Casais na igreja que casaram e nunca saíram para tomar um café na padaria. Nem no aniversário da esposa. Isso é besteira. Por isso que o casamento está fracassado. É por isso que a família está quebrada. Porque isso é autocuidado. É cuidar um do outro. Aleluia, amém? Deus. Fala, Jesus! O autocuidado é uma prática essencial para a saúde integral, envolvendo corpo, alma e espírito. E aí eu vou dizer mais. A Bíblia diz o quê? Que é para o homem amar a sua esposa como a si mesmo. Se ele não cuida e não olha para ela, ele não está cuidando nem dele. Ele não ama nem a ele mesmo. E aí, como cristãos, somos chamados a cuidar do templo, que é o nosso corpo, buscando uma vida equilibrada. E essa vida equilibrada tem a ver com tudo. Automaticamente nós nos sentimos bem. Aí estão descobrindo aí na ciência a inflamação do corpo. Vocês já ouviram falar sobre isso? E grande parte do nosso corpo está inflamado por causa da má alimentação. Aí você chega na igreja, não consegue ajoelhar. Aí você vai subir uma escada, aí não vou lá para a sede, tem aquela escada para subir que eu não aguento. Não é assim? Ai, porque não sei o quê. Cuida um pouquinho mais do corpo. Fazer atividade física, sim, é bom, né? Para quem gosta de musculação, mas não precisa, né, de leg, né? E daquelas roupas, vai, se troca ali, faça. É cuidar também do físico. Eu, irmãs, para ser sincera, não gosto de musculação, eu gosto de pilates. E depois de muito adiar, eu percebi que eu precisava voltar. E senti a diferença no meu corpo. Eu estou mais disposta, eu estou fazendo melhor a obra de Deus. Aí você se anima para fazer outras coisas, para você cuidar da sua alimentação. E você sente a diferença no sono. E sono, qualidade de sono também é autocuidado, para quem não sabe. Quem se gaba, não, eu durmo só 2 horas, tá bom. Pode perceber que não está bom não, a memória está afetada, está cansado, está nervoso, está nervosa, está ansioso, viu, adolescente? Às vezes adolescente, além de tudo da idade, está ficando muitas horas no celular, está atrapalhando o seu sono, e por isso que é tanta ansiedade assim. O autocuidado é importante, por quê? Para o nosso bem-estar, como eu estava falando, e é uma prática diária de atenção ao nosso corpo, à nossa mente e ao nosso espírito. É também importante porque nos traz melhor equilíbrio. Priorizar o autocuidado nos ajuda a manter a saúde física e mental mais equilibrada. Não é para fazer yoga, que está uma onda agora que está entrando a yoga como moda na igreja. Cuidado com a yoga, que a yoga lá, cada posição daquela tem invocação para um demônio. Vai para a oração. Primeiro, aquele hino fala o quê? Falar com Deus é o que eu preciso, né? Falar com Deus, eu não lembro da letra, mas que me acalma. Então, falar com Deus. Fortalecimento.
nos fortalece emocionalmente e melhora a nossa autoestima. Muita gente com baixa autoestima, sabe aquele complexo de inferioridade que a Bíblia diz? É baixa autoestima. E a baixa autoestima está totalmente ligada à nossa infância. Totalmente ligada à nossa infância. Pais que chegam para a criança e falam: você é burro, você nunca vai ser nada, você não consegue. Cresce pensando que não consegue mesmo. Muita gente com baixa autoestima. E a baixa autoestima está ligada também com o tipo de companheiro e de companheira que são escolhidos. Por que certas mulheres, falam assim: parece que eu tenho esqueci o nome que fala, um faro para tal tipo de homem? Não, está ligada com a baixa autoestima. Porque lá dentro ela fala para ela assim: você é isso que merece. E a mesma coisa os irmãos. As escolhas estão ligadas a isso. Quais são as barreiras que nós temos para nós? Eu vou correr um pouquinho, tá? Para exercer o autocuidado. Agora aqui vai pegar. Quais são as barreiras que impedem muita gente de exercer o autocuidado? Primeiro, o que nós chamamos de crenças limitantes, que é a crença que cuidar de si mesmo é egoísmo. Acha que cuidar de si mesmo é egoísmo. Não é egoísmo. Outra, a pressão social de colocar os outros em primeiro lugar. Só cuida quem foi cuidado. Já viram no avião, quem já voou, que lá tem um negócio da máscara? E eles falam assim, que quando cair, precisar, coloca a máscara em você para depois você ajudar o outro. Porque não adianta você colocar no outro que você não vai conseguir ajudar, principalmente para as mães que têm criança. Nosso faro de mãe sempre é primeiro, Primeiro socorrer o filho, mas como você vai cuidar dele se você não está cuidando de você? E aí a pressão social que acha que é ser egoísta. Quanto melhor você tiver cuidado, eu não estou falando de vaidade, de se achar melhor do que os outros, não. Eu não estou falando do narcisista. Porque o narcisista, ele é o egoísta. Ele é egoísta e ele acha que ele é melhor e tem que ser melhor, porque senão ele humilha quem estiver sobressaindo a ele. Não estou dizendo disso. Eu estou dizendo que não é egoísta você se cuidar. Cuidar da saúde, cuidar do seu espiritual e cuidar da sua mente. Outra barreira, que isso para mim é uma defesa na minha linha. A correria do dia a dia, com trabalho, casa, família, deixa pouco tempo para o autocuidado. Aí quem não cuida da saúde, vai ter que arrumar um tempo para cuidar da doença. E se eu for me cuidar agora, um dia que eu tirar no médico, quem vai ser da minha família? Aí você fica doente e fica um mês lá no hospital, e aí você descobre que a casa vive sem você. Outro, as demandas da vida moderna podem levar as mulheres a negligenciar suas próprias necessidades. Quer ver uma coisa? Tem gente que passa, que eu já vi fazendo, eu não fiz, não penso em fazer, mas tem gente que faz, que fica lá 3, 4 horas para pôr aqueles benditos de prolongador de cílios, não é? Não é isso? Não sei se aqui eu não enxerguei ninguém que colocou, não. Eu também sou meio míope, assim, eu uso óculos multifocal, mas não enxergo muito bem de longe. Mas quem fez sabe. E às vezes, não, vou no médico, eu vou perder minha manhã ou minha tarde inteira, vai me cansar. Mas fica lá. O que adianta cuidar do exterior se você não cuidar de dentro? Não cuidar da saúde física e a alma estar doente. Sentimento de culpa. É comum sentir culpa por dedicar tempo a si mesma, especialmente em sociedade que esperam que as mulheres sejam as principais cuidadoras. A culpa pode impedir que as mulheres se permitam relaxar e se cuidar. Tem mulheres que ela não se permite.
cuidar de si mesma. Ela não para, ela não pode parar nem para sentar, tomar uma xícara de café sentada à vontade. Não se permite fazer nada. Pode ser sentimento de culpa por alguma coisa de lá de trás. Fatores emocionais. Problemas como ansiedade, baixa autoestima e estresse podem dificultar o autocuidado. É importante reconhecer e lidar com esses fatores emocionais para promover o bem-estar. Então é mais uma coisa, mais uma das barreiras. Isso aí, irmãs, hoje eu não vim aqui esperando glória a Deus não, porque é muita reflexão mesmo, né? É reflexão mesmo, porque tem coisas que nós fazemos até no automático e não percebemos. Nós, às vezes, não nos permitimos certas coisas. E eu quero abrir um parênteses aqui, voltando no cafezinho na padaria. Existem muitas pessoas, e eu já lidei com vários casos assim, que às vezes acha desnecessário algumas coisas. E cai naquela rotina de casa, de família, de convivência que não é saudável. Existem muitas mulheres frustradas porque os seus maridos não mudam a mente. Nós fizemos um encontro de casais, onde nós estávamos, um jantar para casais. E teve uma irmã que ela queria vir, mas o marido dela, pastor, achava que era besteira. E há uma situação de um casal onde se atacam, brigam na frente de qualquer um, os filhos estão tudo por aí, e aí fica assim: ensinei no caminho do Senhor, levei enquanto eu podia, eu levava na igreja. Pois é, ele levava, mas qual o testemunho que ele via dentro de casa? Qual era o trato entre o casal? Qual era o cuidado, o respeito que existia entre o casal? Né? Será que ele via? Porque, irmãos, o ato, a atitude tem que ser criativa. Tem um casal que uma vez chegou e falou assim: sabe, noite nós vamos orar que fizemos um aniversário de casamento. Meu marido não tinha dinheiro para me levar em lugar nenhum. Ele chegou e falou: se arruma que nós vamos ali na esquina comer um hot dog na carrocinha. No carrinho de cachorro quente. E ela ficou feliz porque ela sabia que era o que ele podia dar para ela aquele dia. O que era melhor, ele dar aquilo ou ele não ter dado nada? E foi o melhor que ele teve para dar e comer um hot dog. E dando glória a Deus. Então não é muito, mas é o melhor que tem no momento. Vai comer um pastel na feira, né? É o simples, mas é o simples bem feito, né? Que é o suficiente. Dicas práticas para incorporar o autocuidado no dia a dia. Voltando um pouquinho nisso, não estava na minha programação, mas Deus quer falar com casais mesmo, pastor. Nós fizemos um encontro de casais em Mogi das Cruzes, lá nós fizemos 2, um em Águas de Lindóia e o outro em Campos de Jordão. E no primeiro encontro teve 2 casais. O marido queria ir, a mulher não queria porque não podia levar os filhos. E ele pagou até o fim e ela foi. O outro, ela queria ir, o marido foi reclamando, mas a mulher ficou no pé e foram. Um que a irmã não queria ir por causa dos filhos, depois da primeira palestra, da primeira noite, nunca tinham ficado no hotel primeiro. Nunca tinha saído os 2 sozinhos. Pode pôr meu nome pro próximo, que eu sou a primeira a vir. E foi o próximo mesmo. E o outro, que era um casal já de idade, né? Um casal assim, já eram avós, que o irmão foi, chegou depois, a irmã começou o testemunho e falou assim: eu e meu marido, nós estamos namorando.
Ferreira, oxê, que compra até no mercado, né? Então, olha só a mudança quando muda o quê? O entendimento. Mas aí, dicas práticas para incorporar o autocuidado no dia a dia. Primeiro, reconhecer as barreiras, identificar os obstáculos ao autocuidado. E o primeiro passo é superar. Já percebeu como na família às vezes é difícil ouvir pedir perdão? E quando pede o perdão, a outra pessoa, ao invés de abrir o coração para pedir perdão, já vira com crítica, lançando em rosto. Isto não é saudável. Segundo, estabelecer metas realistas. Não adianta querer fazer meta. Agora eu vou orar 2 horas por dia. Começa com 10 minutos. Eu vou andar 10 quilômetros. Anda 1. Metas realistas e vai gradativamente aumentando. Pequenas mudanças no cotidiano. Pequenas mudanças na família. Pequenos, mas progressivos. Priorizar o autocuidado. Reserva um tempo para atividades que promovam bem-estar físico e mental. Sabia que às vezes até o ato de tomar um banho tranquilamente, sem pressa, é autocuidado? O ato de sentar e tomar um café tranquilo, ouvir um hino, é um autocuidado? É ter um momento prazeroso com você mesmo. E buscar apoio com pessoas que estejam capacitadas para aquele momento, porque às vezes só assim consegue. O falar, né, o ato de falar, quando você abre o seu coração, é o princípio da cura. Então, falar com Deus, quando você faz uma oração, que você abre, você consegue externar aquilo que está dentro, é o início da cura, é o início da mudança. Bom, aqui sobre exame eu nem vou falar. Relação entre vida com Deus e saúde mental, mais uns 10 minutos eu termino, irmãos. Relação entre vida com Deus e saúde mental. O bem-estar emocional está totalmente ligado. A vida com Deus oferece suporte emocional e ajuda a lidar com o estresse. Quantas vezes chegamos no culto e estamos com um problema, ou com uma dificuldade, ou um problema na família, e a pessoa não consegue entregar um culto a Deus? Não consegue se derramar na presença de Deus. E aí depois vem me dizer que não tem nada a ver? Depois vem me dizer que é balela falar sobre isso? Quantos aqui hoje mesmo que não conseguiu dar uma glória a Deus por causa de uma dor? Não estou falando de dor física não, estou falando de dor na alma. Por causa de complexo, por causa do problema que ficou lá, por causa do filho que está fora, isso se não estiver no caminho antissocial. Problemas financeiros. Quantos que aqui hoje não conseguiram sentir nada devido a essas coisas? Depois vem dizer que não tem nada a ver, que não precisa cuidar? Outro preconceito que tem, que eu falei, que todo mundo vai no cardiologista, vai no endócrino, vai na nutricionista, vai no reumato, vai no gastro, vai em tudo. Mas é pecado ir no psiquiatra. Quantas existências, esses dias mesmo eu falei que eu quero conversar com essa pessoa, que percebeu que o filho não tem um comportamento como outra criança, mas o pai não quer que leve no médico por causa de preconceito, ele prefere ficar com a dor, só que não está pensando como que o filho vai estar em sociedade lá na frente. Porque é pecado, porque o que vão dizer se o filho estiver indo? E hoje o psiquiatra, ele não trata, porque a psiquiatra é coisa de doido. Não, senhor. Não, senhor. Psiquiatra trata de transtornos, e o índice de pessoas com
transtorno de ansiedade generalizada, transtorno bipolar. E não adianta fazer só com psiquiatra e tomar remédio. É necessário passar com psicólogo também, para ter uma qualidade de vida melhor. Depois da pandemia, principalmente. Só que bipolar não é isso que o popular fala, né? Fulano é bipolar, porque acorda alegre, qualquer coisa estoura. Não, isso não é bipolar. Isso daí é descontrole emocional mesmo. Pode estar ligado ao estresse, a burnout, a borderline e a várias outras coisas. Esperança e propósito. Estou falando de vida com Deus e saúde mental. A fé proporciona esperança e propósito, especialmente em momentos desafiadores. As pessoas que estão com a fé fragilizada, que não crê mais em nada, está desiludida, é porque está totalmente vulnerável à sua saúde mental. Não consegue sentir mais fé, não consegue mais ter esperança. Autocuidado espiritual para renovar as nossas forças e manter a mente e o coração saudável. Eu já estou no penúltimo. Eu queria uma reflexão com cada um. Isso aí, o que eu vou falar estaria até para fazer uma dinâmica, mas eu vou trazer como uma reflexão. Primeiro, identifique um momento. Lembre-se de um momento em que você se sentiu emocionalmente desgastado. Pode ser com a perda de alguém, um luto, um desemprego, uma separação, ou qualquer coisa. Reflita sobre o autocuidado. Como você poderia ter praticado o autocuidado naquele momento, baseado em tudo que foi falado aqui? Como cada um de nós poderíamos ter praticado o autocuidado físico, emocional e espiritual? A partir daí, não vai dar para anotar agora, mas depois na sua casa você pode anotar o que você poderia ter feito de diferente naquele momento. A Bíblia fala sobre o fruto do Espírito e sobre domínio próprio, que é a temperança. E a temperança é o quê? Alguém quer arriscar? O que é a temperança? O que é domínio próprio? Se não é o nosso equilíbrio emocional. Aí uma reflexão. E aí, para a conclusão, o autocuidado como ato de fé. Ato de fé, praticar o autocuidado é um ato de fé, um reflexo do amor e respeito que Deus tem por nós. Nós aqui todos falamos de Jesus, do sacrifício de Jesus na cruz, mas no nosso dia a dia nós desprezamos esse sacrifício, não exercendo e não praticando aquilo que Ele mandou que nós praticássemos. E aí, nós lemos muito na Santa Ceia, né? Examine-se o homem a si mesmo. Não é assim? E se nós formos analisar nós mesmos, como que nós estamos? Tristes, amargurados, rancorosos, murmuradores, contendeiros, rebeldes. E tudo isso tem a ver com o quê? Que é aqui, ó. Vida plena. Deus deseja que tenhamos vida plena, saudável e equilibrada, tanto no corpo quanto na mente. Em Romano diz que depois da transformação do nosso entendimento, só assim nós vamos conseguir compreender qual que é a boa, perfeita e agradável vontade dele. Pela renovação do nosso entendimento, superando as barreiras, com a fé, coragem e ação, podemos transformar nossa relação com o autocuidado e viver de forma mais saudável e abundante. E
aí, a Bíblia diz que nós não devemos estar inquietos por coisa alguma, antes as nossas petições estejam conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica e ação de graça. A ansiedade nos deixa confiar e não ficar preocupado com amanhã? Não. E é interessante, quanta gente na igreja que diz: ai, como eu sou ansiosa. Enche o peito e acha bonito falar que é ansioso, não é? A ansiedade, um grau de ansiedade que é preventiva, que é aquela que serve de alerta como cuidado para as nossas vidas, é uma coisa. Agora, a ansiedade que nos adoece, que contamina toda a nossa casa e que nos estabiliza, já é doença. E é dessa ansiedade que eu estou falando. E tem gente que às vezes não parece ansiosa, mas está sempre com uma doença de pele, né? A minha mãe tinha psoríase crônica no corpo inteiro. Minha mãe era muito tranquila, uma mulher de Deus. Mas o que gerou ansiedade, ela tinha um histórico de vida e depois tinha os problemas familiares, né? Que eu não vou entrar nesse detalhe agora, que tinha a ver com o meu pai. Mas, quando ela tinha melhorado, veio outra situação, todo aquele tratamento que ela tinha feito estourou. Então, aquela tranquilidade que ela tinha e a fé em Deus, que eu aprendi, o que minha mãe punha na mão de Deus, ela não tirava. E ela falava: não tira que você vai se machucar. Só que o corpo dela sentia. Então, precisa ver, né, que nem tudo, o ansioso não é aquele que fala muito, tem várias maneiras de demonstrar ansiedade. E a Bíblia diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos. Que tem a ver com as nossas emoções. Lembre-se que o autocuidado não é egoísmo, mas um ato de amor a si mesmo e a Deus. Ao cuidar de sua saúde física, mental e espiritual, você estará melhor equipado para servir a Deus e aos outros. E aqui eu notei algumas coisas. Você não está sozinho nessa jornada. A Bíblia nos lembra que Deus está sempre conosco, nos oferecendo seu amor, a graça e a força. A psicanálise e a psicologia nos mostra que temos o potencial para crescer e nos transformar. A terapia nos fornece isso. Porque através da terapia nós descobrimos qual é o potencial. E a trabalhar esse potencial favorece a autoestima e o equilíbrio físico e mental. Ao combinar a fé e a ciência, podemos encontrar um equilíbrio que nos permite viver uma vida mais plena e significativa. Lembre-se, a jornada do autocuidado é um processo contínuo. Celebre cada pequena vitória e seja gentil consigo mesmo nos momentos de desafio. Precisa aprender a ser gentil conosco mesmo, reconhecer as nossas limitações. Nós não damos conta de tudo, mas com aquilo, a cada dia que você der conta, valorize, vibre com aquela vitória. Às vezes, é não fazer uma comida, é não dar conta naquela tarefa, é até mesmo poder parar para fazer um momento de autocuidado. Comemore essas pequenas vitórias. Nós sempre comemoramos só é o grande, não é verdade? Só comemoramos quando é muito, mas comemore o pouco. A Bíblia diz o quê? Se você não for fiel no pouco, você não vai ser fiel no muito. Muita gente insatisfeita, porque nada para ele é bom. Valorize o pouco que você tem, para quando você tiver o pouco, você dá valor. E a mesma coisa é com as nossas vitórias. Quantas vezes levanto durante o dia que vou fazer, traço um plano, vou quando termino, Jesus, obrigada. Foi aos pouquinhos, mas deu certo. Seja grato pelo pouco.
sabe, a professora falava assim, tirar 5,75 com louvor. Porque sabe o que é difícil? É dando glória. Então por que ele não foi lá no banco da escola para fazer? Não é? E às vezes assim, só isso, mãe, você fez? Fez um arroz, feijão, ovo, como ninguém faz na vida, mas é só isso? Aí a mãe morre, que saudade do ovo que minha mãe fazia. Glória a Deus, aleluia. A mãe lava, passa roupa, aí quer pôr o marido ou o filho, que é aquela que está no cesto. Por que ficou fazendo o que não fez? Aí casa, a mulher falou que vai pro tanque lavar. Eu conheço uma irmã que o filho levava as peças íntimas dele para lavar, que a mulher não tinha lavado. Mas reclamava, né? E aí? Então vamos ser gratos um pouco. Celebre cada pequena vitória e vou repetir, seja gentil com você mesmo nos momentos de desafio. Com fé, esperança e autocuidado, você pode superar qualquer obstáculo e contribuir um futuro mais brilhante. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Persevere até o fim, mas para perseverar tem que estar em equilíbrio. Não adianta cuidar só do corpo, não adianta cuidar só do espírito e não adianta cuidar só da alma. Tem que cuidar dos três com equilíbrio. Amém? Amém. Estou à disposição se alguém precisar conversar. Se marca, eu estou à disposição. Pratique o autocuidado e lembre-se, seja gentil com você mesmo, não se cobre tanto. Faça uma análise e reconheça os seus limites. E aprenda a dizer para o outro o seu limite. Dizer o seu limite, dizer não é brigar. Não é brigar. É saber se colocar e falar, esse é meu limite. Hoje eu não estou afim de falar sobre esse assunto. Hoje eu não quero isso. E ter respeito do outro lado também nesse sentido. E eu quero dizer uma coisa para pai e para mãe. Às vezes o que o filho precisa não é de conselho, é de ser ouvido. Tem muitos adolescentes no nosso meio que não tem espaço no seu lar para abrir o coração, para dizer, eu estou triste com isso, eu estou frustrado com isso, porque pai e mãe não para ouvir. Nós não sabemos tudo. E os nossos filhos têm que ter liberdade, não é para faltar com respeito, mas para ter a liberdade para abrir seu coração e dizer. Porque quantos pais que não sabem o que está acontecendo com seus filhos lá fora? Teve um pai, vou encerrar com este exemplo. Teve um casal que não percebia que o filho estava se mutilando. E ele teve uma palestra na escola, e na psicóloga, a escola levou uma psicóloga e ele foi falar, e a psicóloga orientou a conversar com o pai e a mãe, e ele acabou falando. Não sei qual foi o motivo, qual era a situação dele. A mãe se derreteu, se quebrou, se desesperou e falava comigo, e eu fui acompanhando um tempo. Levou no psiquiatra com muita resistência do pai e com muita luta, e o pai ali, e conseguiu ir um tempo, e ela conversava comigo. Depois de uns 3 meses, eu cheguei para o pastor e falei assim para ele, me autoriza a chamar o fulano? Porque esse irmão era pastor, educador. Pastor e educador. Imagina a situação dele de não aceitar a situação do filho. Que estava cuidando muito do filho dos outros, mas não enxergava dele. E aí eu chamei os dois, ele e a esposa. A primeira coisa que eu falei para ele, que eu tinha autorização do pastor,
e que eu ia falar com ele como profissional. Falei, eu entendo a sua situação, quão difícil é, mas enquanto o senhor estiver lutando contra o tratamento do seu filho, ele vai adoecer mais. Ele está se mutilando e ele precisa passar com o médico e tomar um remédio, porque o pai não queria que ele tomasse o remédio que ele precisava tomar. Falei, ele está se mutilando e se ele não fizer o tratamento, uma hora não é que ele quer se matar. A dor interna dele é tão grande que a mutilação é para aliviar a dor. Porque quando você corta o dedo no arde, não dói? Imagina alguém que se corta inteiro. É para aliviar por algum momento ele esquecer a dor interna. E pode ser que normalmente quando não consegue vai aumentando. E uma hora não vai dar tempo do senhor chegar. E o senhor vai viver com essa culpa. Ele tomou um choque. Aí falei muito sério com esse pai. E aí a mãe falou, né, qual era a dificuldade da resistência dele. E depois disso, o pai aceitou o tratamento. E com isso o menino melhorou. Então assim, nós não sabemos tudo. E muita coisa acontece por culpa nossa mesmo, pela dureza, pelo preconceito. E aí não adianta depois chorar pelo leite derramado. Porque vai chegar uma hora que a conta vai chegar na casa. E aí, quando chegar aquele dia, Jesus vai falar, vai pedir conta, né? Porque não adianta querer ganhar o mundo inteiro e perder a nossa própria família por causa de dureza de coração. Então, informação nós temos. Abre espaço. Não é para rebeldia, adolescente. Não é para desaforo e desobediência. Mas no sentido de entender o que passa. Porque nós nos esquecemos que nós somos adolescentes e criança, né? E aí, quando chega na fase adulta, esquece dessa fase e acha que tem que ser da mesma maneira. Amém, irmãos? Deus, eu agradeço a oportunidade. Desculpa por passar do horário, pastor. E espero que alguma coisa tenha sido edificante para a sua vida. Amém?